Tá bem? Vamos à palavra do Senhor. O que você vê? É uma pergunta. E uma pergunta que não sou eu que te faço, mas o Senhor. Amém? Marcos 8, do 22 em diante. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, presta atenção, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: sim, eu vejo pessoas, e elas parecem árvores andando, meu Deus, né? Mais uma vez Jesus colocou as mãos, porque deu ruim, né, irmãos? Sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo como claramente. Pai, fala conosco, ministra-nos, que todos saiamos daqui restaurados em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda: a vontade de Deus é soberana. Quando Deus quer curar alguém, nenhuma enfermidade, nenhum capeta, nenhum impedimento, nada pode impedir o poder de cura do Senhor. Jesus curou vários cegos, paralíticos andaram. Está faltando muitos sinais hoje, inclusive no nosso ministério, né? Na minha opinião, muito por falta de fé, porque ninguém traz ninguém aqui surdo, mudo, cego, não trazem. Eu não vejo. Acho que quem aqui ouve? Quem ouve? Fala. Acho que você não ouve, que você não levanta a mão. Quem ouve? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem vê? Quem fala? Fala muito, né? Dizia a Tite. Você tem todas as funções. Então, nós precisamos crer mais, acreditar nos milagres do Senhor. Amém? Mas isso é conversa para um outro dia. Jesus, aquele homem foi trazido até ele, aquele homem foi conduzido até onde Jesus estava, e Jesus, olha que engraçado, trouxeram ele até Jesus, Jesus pegou ele e levou para um lugar separado. Olha que engraçado, porque às vezes nós achamos que vamos seguir a Jesus pelo que ele faz na nossa vida. Não, nós temos que seguir a Jesus pelo que ele é. Ele vai fazer milagres, ele vai realizar a cura, ele vai transformar. Jesus não queria se aparecer para ninguém. Jesus queria ter um tete-a-tete, um particular com aquele homem. Mas eu quero que você entenda que a cegueira espiritual afeta totalmente o que vemos com os nossos olhos naturais. Eu não quero falar da cegueira dos olhos. Eu quero falar da cegueira dos olhos espirituais. Daquilo que está encoberto. Daquilo que nós não enxergamos. Das dúvidas que temos. Irmãos, eu não aceito uma pessoa não ser batizada com o Espírito Santo. Porque Jesus quer te batizar e você quer ser batizado, juntou a fome com a vontade de comer. Por que não funciona? Porque nós estamos cegos. Nós temos uma imagem de como é ser batizado. Ora, se você nunca foi batizado, você não sabe como é que é. Você precisa ouvir as instruções. Elas vão ser benéficas para você. Você vai ser batizado, você vai ter experiências com o Senhor. Eu não aceito uma pessoa que anda no Evangelho há muito tempo e tem dúvidas do batismo nas águas. Eu não aceito. Como eu quero servir o Senhor, eu estou cego. Eu não sou um dizimista, estou cego. Eu não quero compartilhar com meus irmãos as bênçãos, eu não quero conviver em corpo, eu estou cego espiritualmente. Eu não amo minha família como deveria, estou cego. E a cegueira espiritual se reflete no físico. Porque, na verdade, o Senhor não vem buscar esse corpo vai voltar para o pó. Ele vai levar o nosso espírito. Então os nossos olhos espirituais precisam estar abertos. Se você está cego hoje, Jesus te trouxe até aqui e ele vai te levar para o cantinho, vai fazer uma meleca na terra com cuspe e vai passar no seu olho e você vai ver. Amém? Você precisa abrir os seus olhos. Eu anotei 6 pontos rapidamente, primeiro para os pontos finais. Aquele homem suplicava pelo toque de Jesus. Diz que ele foi suplicando. Suplicar não é só chorar e pedir. Suplicar é chorar alto, é pedir alto, é se ajoelhar, é implorar. Às vezes nós, irmãos, eu não sei de onde nós ganhamos esse salto alto espiritual, de acharmos que nós não temos que chorar diante do Senhor, que não temos que nos humilhar perante o Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que se humilha perante a potente mão do Senhor, no tempo oportuno, Ele o exaltará. Então nós precisamos falar com Deus abertamente, rasgar as nossas vestes e o nosso coração. Ter sinceridade com Deus, falar aquilo que Ele já sabe, porque Deus já sabe. Você que está em casa também, Deus já sabe. Antes que você fale, antes que você pense. A palavra diz que o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então é necessário que sejamos suplicadores pelo toque de Jesus. Suplicador, Senhor, fala comigo, toque em mim. 2, ser taxado de um grande pecador não é fácil. Então Jesus o levou para longe das pessoas.
Porque naquela época, uma pessoa cega, ou coxa, ou anã, a pessoa anã naquela época, era considerada pessoas com pecados muito graves, por isso nasceram daquele jeito, ou ficaram cegas, ou ficaram paraplégicas. Aliás, para o povo oriental, a maioria, até hoje, mais de 50%, ainda acha que é uma maldição. Um anão, porque tem crente que faz, ele é consciente quanto ao racismo, muito bom. Mas a consciência que você faz piada com anão, piada com gago, e você acha legal, porque não é com você. Não é você. E isso é uma coisa que precisa ser mudada em nós. Nós achamos engraçado. Mas um dia, nós temos uma amiga, uma amiguinha anã, né? Que casou com outro mocinho anão. E teve uma filhinha que não é anã, né? Ela é? Porque ela é bem grandinha já. Né? Eu pensei que ela não era, né? Mas é uma grande bênção, a Renatinha. Mas às vezes, um dia eu conversando com ela, ela falou, bispo, eu não vou na igreja muitas vezes porque as pessoas acham que eu sou idiota. Acho que eu sou pequenininha, que o meu cérebro é pequeno também, e eu não enxergo. E vejo os sorrisos de canto de boca. As pessoas olhando, nossa, porque ela é assim. Então nós precisamos mudar. Aquele homem passou preconceito, porque ele era cego. Então Jesus não queria deixar, porque no meio do povo, com certeza, alguém falou, Jesus, deixa esse homem para lá, eu estou com uma enfermidade mais grave, esse homem, ele está assim porque ele é um pecador. Então Jesus pegou e levou ele para um outro canto. Fiquem aí vocês que eu vou conversar com esse homem. Todo mundo que é desprezado, o Senhor o honra diante das pessoas. A honra daquele homem foi Jesus ter um particular com ele. Jesus quer ter um particular com você. Amém? 3, Jesus cuspiu nos olhos dele. Detalhe importante, porque esse texto fala que Jesus cuspiu nos olhos, mas esquece de citar, se for ler João. Para quem faz escola de teologia, ou vai fazer a escola Rabi, o João foi o livro escrito primeiro. Então, ele foi tipo um espelho para os outros que escreveram. E não foram só apóstolos, porque Marcos não era, né? Mateus era, Marcos, Lucas não era médico, e ele escreveu também o Evangelho de Lucas. Então eles pegaram muitas coisas que eles ouviram falar e faltam detalhes, né? Então Jesus cuspiu na terra, fez uma meleca e meteu no olho dele. Cuspir quando você via um cego era um desprezo. Você não vale nada. Até hoje é assim, por isso que cuspir em Jesus. Pode ver quando uma pessoa está passando, se assassina, a pessoa cospe, faz um monte de coisa, não faz? Por quê? Porque o cuspe é a fratura exposta da alma de quem recebe o cuspe, né? Então aquele homem, Jesus cuspiu nele e parecia, acho que ele pensou, nossa, Jesus me chamou no canto para cuspir em mim, para fazer uma meleca. Ainda bem que ele não enxergava, mas ele sentiu, né? Ele sentiu, né? E passou no olho dele. Jesus cuspiu nos olhos dele. Sabe por quê? Porque o cuspe de Jesus não é o cuspe da vergonha, é o cuspe da cura. Era um detalhe, a partir de hoje, aquilo que era vergonha na tua vida está sendo tirado e haverá dupla honra. Amém? 4, a pergunta de Jesus para ele, o que você vê? E eu pergunto para você, o que você vê? Quando você olha no espelho da tua vida, quando você para pensar até onde a tua vida, que rumo ela está tomando? Será que você chegou aonde você desejava? Será que você é quem você queria ser? Ou será que você ficou cego durante o período como eu fiquei? Me desviei com 12 anos e até os 22 anos na droga, na prostituição. E eu perdi ali 10 anos da minha vida de besteira, que eu poderia ter feito a obra do Senhor, poderia ter compromisso, ganhado mais vidas para Jesus. Esse ministério poderia ter não 17, mas 27 anos já. Para 28 anos. Por quê? Porque nossa vida é interrompida porque nós nos cegamos com as ofertas do mundo. É normal. O João falou aqui, não sei quem pregou no sábado, e disse para a gente ser ousado. Amém? Isso traz o impacto, mas nada disso vale se você não usar de ousadia naquilo que você faz. Na tua casa, no teu trabalho, de encarar aquilo que é difícil, né? Como diz aí a pastora Sara, encarar de frente. Pastora? Irmã, tem gente que fala assim, vamos encarar de frente. Vou encarar de que jeito? De costa não dá, né? Tem que ser de frente. Às vezes nós falamos coisas, precisamos, como dizem vocês, nossa, nos atentarmos para isso, né? A pergunta é o que você vê? O que você vê, Kelly? O que você vê, Bruna? Ana Paula, o que você vê? Eu estava brincando ali com a Dulce, né? E com a Bispa, e falei, a Bispa nem vendeu uma casa de 2 milhões ainda, é fraquinha essa corretora aí, né? Irmãos, às vezes a gente se limita. Eu sou novo. Eu não estou falando desse caso, eu estou pegando como exemplo. Nós nos limitamos naquilo, não, eu ainda não sei falar, eu não sei tocar. Jeremias disse, eu não passo de uma criança. O Senhor falou, para com essa desculpa, porque eu vou encher a tua boca com palavra de salvação e vida eterna. Onde você for, eu irei com você.
Amém? Então eu quero que você entenda, ousadia é isso, é você ter convicção de que Deus vai te usar, de que Deus está com você. A pergunta é, o que você vê? O que você vê? 5, ele respondeu, vejo pessoas como árvores andando. Eu coloquei, que aleatório. Mano, que exemplo é esse? Árvore andando, então eu fico imaginando, cheio de galhos, a pessoa assim, tudo distorcida, com os passarinhos bicando, com os frutos, andando. Né? Eu vejo todo mundo assim. Parece que é aleatório, mas não é. E Deus vai trazer uma revelação para você hoje. Guarda essa informação. Ver um homem andando. Para quem não enxergava nada, mesmo que pareça uma árvore, uma cadeira, que pareça um vulto, pareça um relógio, ele já está sendo curado. Ele já está no processo de cura. Eu quero que você entenda que às vezes você não vai ver claramente, mas você vai começar a enxergar pelo menos uma sombra daquilo que Deus quer realizar na tua vida. 6. Há curas que se dão no processo. Primeiro ele passou, cuspiu, pôs o negócio, o cara viu a árvore andando. Jesus falou, ixi, deu ruim, eu até falei, né? Pegou e pôs a mão novamente. E aí ele viu claramente. Jesus tocou novamente, e aí ele foi curado e totalmente, e o seu sofrimento terminou. Porque aquele homem era tido como um maldito, agora ele é um abençoado, porque ele foi curado pelo próprio Deus. Quando as pessoas acham que há maldição sobre você, eu quero dizer uma coisa, maldição sem causa não prospera. E se tem coisas acontecendo na sua vida, pode ser para a glória de Deus e não para te envergonhar. Então olha para o irmão que está ao seu lado que você consegue enxergar com os olhos naturais. Fala assim, eu estou olhando para você com os meus belos olhos naturais. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que os teus olhos espirituais serão abertos hoje em nome de Jesus. Amém? Olha João 9, ao passar Jesus viu um cego de nascença, outro cego, irmãos, sem brincadeira, tem um texto na Bíblia que fala que Jesus chegou num lugar e tinha 10 leprosos, eu fico imaginando, meu Deus, 10 num lugar só, pois eu te digo que nesse lugar aqui tem mais de 10 cegos espirituais, hoje, que estão limitados, que têm medo de fazer a obra, que tem medo de falar de Jesus, que tem medo de se envolver no ministério, que tem medo de abrir mão da tua carne para viver o que é espiritual. Irmãos, não dá para você só cantar, tocar, abrir culto, ou pregar num culto, ou dançar num culto, ou ensinar criança. Deus tem e quer mais de você. Deu para entender? Então você precisa se preparar. Olha isso. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Olha como é que eles pensavam. Que era um pecado ou da pessoa ou do pai. Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. E tem coisas que acontecem com você para que a obra de Deus se manifeste na tua vida. Quando você fala de Jesus para alguém é muito bom, mas quando a pessoa vê Jesus em você é melhor ainda. Quando eles veem os milagres que você vive é melhor ainda. Irmãos, o que o pastor Henrique, irmãos, desculpa, a pessoa que mais toma posse das palavras proféticas nessa igreja é o pastor Henrique. O pastor Henrique é chato, é folgado e toma várias. Só que se tem uma coisa, ele confia na profecia. Ele anota as profecias. Ele e a Natália, eles anotam. Bispo, lá no Tucuruvi, o senhor profetizou, meu Deus, eu nem lembrava disso. Eu não anotei, você entendeu? Mas ele toma posse e ele ora até que aconteça. E por isso que ele testemunhou aqui. E por isso que ele tem bênção para contar. Ele pode, nessa parte, ele é um grande exemplo para a tua vida. Eu quero que você entenda isso. Tome posse do que é pregado, do que é profetizado. Às vezes você deixa palavras poderosas de Deus passar sobre a tua vida, porque você está viajando, conversando com a pessoa, dando risada, levantando para ir no banheiro, para tomar água. Ao invés de ouvir a palavra, tomar posse dela. Talvez nesse segundo que você se levantou, a sua vida poderia ser transformada. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você crer que Deus vai fazer na tua vida. E eu tenho várias palavras para lançar na tua vida hoje no final do culto. Amém? O que você vê? O que você vê, Neide? O que você vê, Renata? O que você vê, Juliana? O que você vê, Josué? Né? Eu tenho várias coisas que eu vejo. Olha, a pergunta foi arriscada. Eu quero falar algumas coisas que Deus quer que você veja. Mas você poderia ter respondido, primeiro, nada. Eu sou cego, como é que eu vou ver o quê? Porque se você não creu no lodo que Jesus fez, você não vai voltar a enxergar. Você acha que Deus sabe o que ele vai fazer?
os anjos vão descer com as trombetas, vão tocar, olha, Jesus está chegando para curar o Narciso, parem as máquinas, mundo pare, congele, né? Todo mundo, para o Espírito Santo vir tocar no Narciso, meu filho, ele vai fazer um lodo, vai cuspir no seu zóio para te curar, ele vai falar, mergulha no rio sujo, ele vai falar, pega a trombeta, pega cântaro, pega as coisas e vai para a guerra, mas eles estão com arma, mas vocês não usam armas naturais, mas armas espirituais, porque os seus olhos foram abertos, e você vence. Quando Deus dá instrução, as instruções geralmente são simples, leia a Bíblia, não tem nada assim, nossa, hiper complicado, complexo que Deus pediu para alguém, ele fala as coisas mais simples do mundo, vai e fala isso aqui, fala, a tua fé te curou. Nossa, mas eu vou falar isso? Fala, a tua fé te curou. Falou, a pessoa é curada. Fala assim, ó, fala para a pessoa, mergulha 7 vezes no rio Tietê. No Jordão todo mundo quer, mas e no Tietê? Credo é muito sujo, mas talvez a sua cura esteja nesse mergulho que Deus mandou. Claro que eu estou dando um exemplo, que em nome de Jesus, Senhor, não peça isso para nós, né? Mas se Ele pedir, faça. Irmãos, o problema é que nós que falamos nada, eu sou cego, não aconteceu nada na minha vida, eu orei, fiz jejum e não aconteceu nada. Primeiro, onde está escrito na Bíblia que quando você jejua, Deus faz no mesmo dia? Deus faz uma semana depois. Onde é que está escrito? Está escrito que você pode jejuar durante anos, e quando você menos esperar, o milagre acontece. Porque aquela oração não foi esquecida, Deus quer te ensinar algo. Nada, sou cego. Quando você não enxerga nada, você tateia. Você põe a mão. E como um quase cego, que tinha 14,5 e 7,5, que só via vultos, eu só via que era bispo, irmãos, porque tem silhueta de mulher quando ela vinha no meu encontro. Eu só via que era ela quando eu fazia assim, oi amor, ela mesmo, não vou beijar uma pessoa errada, eu não chegava nada, irmão. Você não tem noção, eu era office boy, eu ficava no ponto de ônibus esperando assim os busão, aí eu ficava assim esperando para ver se alguém dava um sinal, né? Aí a pessoa dava um sinal, assim, eu fingia que eu estava olhando para cá, eu olhava assim, quando chegava perto, é o meu ônibus, aí eu ia, porque eu não conseguia enxergar, era a letra gigante antigamente, quem lembra, eu não conseguia enxergar, né? Então eu sei muito bem que você tateia. E quando você começa a tatear no escuro, você é como Adão e como Eva. Que provam aquilo que Deus não quer que você prove. Que faz aquilo que Deus não quer que você faça. Que toque naquilo que não pertence a você. Se você não enxergar, você vai ter que desenvolver o tato. Mas até você entender, pode um cego guiar outro cego? Diz a Bíblia? Não. Ambos vão cair numa cova. Que ninguém está enxergando é nada. Foi engraçado, hoje eu fui visitar o pastor David, e o Rafa. E o Uber passou ali para aquela rua, ali, antes de subir assim para... Tem o posto e tem aquela que é onde vocês moram, né? Para vir assim, para entrar na que você mora. Aquela ali, estrada da Cachoeira, isso? Meu, aí estava cheio de água. Aí o cara passou, quando o cara passou, caiu num buraco, velho. Saiu até fumaça do carro do cara, assim. Certo? Porque quando você tateia no escuro, você não está vendo o que está lá de baixo, você pode cair num buraco. Você pode cometer erros que você não cometeria normalmente, mas você não está enxergando espiritualmente. Tem gente cometendo erros, passando mão em pecador. Irmãos, pecador, você tem que cuidar dele, mas tem que cuidar ele com a palavra de Deus, a dureza de Jesus Cristo, não com esse amor idiota que muitos pregam hoje aí, que passa a mão na cabeça de quem está cometendo erros e não tem arrependimento. Isso está errado. O cristão tem que falar a verdade. O cristão tem que chegar e tem que pregar a verdade. Doa a quem doer, custe o que custar. Você tem que falar. Está errado, você tem que mudar. Eu sou assim, quem já foi aconselhado por mim em erro, sabe. Que eu dou logo umas lambadas, mais forte. Chega neguinho que sai tudo carcunda assim. Mas no outro momento eu já estou lá abraçando lá e dando a direção certa para a pessoa andar. Correto? Esse é o cristão. O nosso Deus é um Deus de chances. Mas você tem que parar de passar pano para pecado. Olha para quem está do seu lado e fala, eu estou te enxergando, viu? Deus enxerga melhor do que eu, tá? E Ele vê o que você faz. E Ele vê o que eu faço, fala para Ele. Você vai tatear. 2, Ele falou, vejo homens árvores andando. Homens árvores. Agora vem uma coisa de Deus para você. Lucas 6,44. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Se você vai numa parreira, você vai colher uvas. Se você vai numa planta de ervas daninhas, você vai colher uma erva daninha, isso nunca vai mudar. Você vê um abacateiro, o que tem nele? Abacate, certo? Mas o mais engraçado é que ele fala que toda árvore é reconhecida pelo quê?
Pelo fruto que produz. Você vê o fruto, você sabe que a árvore é. Às vezes você não reconhece pelo tronco, você não reconhece pelo galho, mas você reconhece pelo fruto, pelo que está nela. Deus também nos vê como árvores. Salmo 1:3. O justo, que ele vem falando do justo, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Você entendeu? O Senhor te vê como árvore. E quando os olhos daquele homem é aberto, ele vê fruto naquelas pessoas andando. Eles são como árvores que andam, sim. Porque o Senhor nos vê, o justo está plantado junto aos ribeiros. E produz fruto a todo tempo. E a folha dele não murcha. Esse papo, eu estou desanimado de ir para a igreja, não é papo de cristão. Havia uma canção na minha época que dizia assim, acho que a Neide lembra. Se levante do chão. Conhece, não? Ixi. Aê, Júlia! Eita, nós! Derrota não é coisa de cristão. Conversa fiada. Estou desanimado. Desanimado. Que desanimado, rapaz? Você está desanimado num lugar onde a glória do Senhor está. Onde você vai se animar? Eu quero que você compreenda isso. Você não pode ficar desanimado, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele não tem desânimo para te dar. Entenda isso no teu espírito, é o diabo que está tentando te tirar da presença de Deus. Você é uma árvore andante que dá fruto. E até aquele cego conseguiu enxergar. A primeira coisa que ele viu não foi o sol brilhar, foi homens andando, produzindo frutos. E o justo é plantado e produz fruto, a palavra diz. Primeiro, os olhos espirituais dele foram abertos. Sabe o que ele podia responder? Aquele homem poderia ter respondido, Senhor, o que eu vejo? Eu vejo o que o Senhor vê. Homens andando como árvores produzindo frutos. É isso que eu quero que você entenda. Primeiro é o espiritual. Não foi um erro, não deu ruim não. Primeiro é o espiritual. Você vai enxergar coisas que você não enxergava. Você vai ver valor em pessoas que você desprezava. Você vai ver oportunidades onde se só via a porta fechada. Agora você vai ver uma porta gigante escancarada com o teu nome escrito para você entrar. O que eu quero que você entenda, que se o seu olho espiritual não for aberto primeiro, o seu olho carnal vai desejar o fruto proibido. O olho espiritual aberto deseja todas as outras árvores do jardim. Você entendeu? E é isso que eu quero que você entenda. É uma palavra, o que você vê. Você olha para o seu irmão, vê ele como uma árvore que anda e dá frutos? Olha para o teu irmão de novo aí, vamos ver. Ele dá fruto? Ah, bicho, uma manguinha desse tamanho, coisiquinha de nada, assim. É? 3, ele tocou novamente, Jesus, né? E ele passou a ver claramente. Aí sim, os olhos naturais foram curados. É só depois. Deus não quer curar o teu corpo, Deus quer curar a tua alma. Deus quer curar você por dentro primeiro, para depois te dar visão das coisas. Aquele homem passou a enxergar o espiritual para depois o natural. Por que nós só queremos ver o natural para depois? Somos igual Tomé. Senhor, primeiro eu quero ver para depois crer. Eu quero tocar primeiro. E muitos de nós somos assim. O olho está fechado. Irmãos, hoje nós tivemos uma conversa lá na casa do pastor sobre jejum, né? E estávamos falando de pessoas que estavam jejuando e tal, sobre algumas coisas. E ele disse, eu jejuei tanto e Deus me ouviu. Mas tem pessoa que jejua e Deus não te ouve, porque não é a vontade de Deus que você não viva aquilo. Deus, ele tem coisas maiores do que você preparado lá na frente. E você vai entender lá na frente. Então não te desanime, Deus não me ouviu, não, Deus te ouviu. Ele simplesmente disse não. Olha para o teu irmão e fala assim, você precisa ouvir os não de Deus, menino. Amém? O não faz parte. Sim, o não, o talvez, o espere e o silêncio. São respostas que Deus tem para nós. Mas a gente só quer o sim. Ah, Deus, faz o que eu quero. Ai, nossa, eu amo tanto ele. Ele é lindo, é o menino mais lindo da igreja. Meu Deus, ele tem que ser meu. Aí ele começa a namorar com outra. Aí eu digo, meu Deus do céu, diabo sujo. Não é. Não é assim que funcionam as coisas. O seu olho espiritual tem que estar aberto para você enxergar qual é a vontade de Deus. A bispa deu sorte, pegou o cara mais bonito da igreja. Mas tem gente que não. O que eu estou brincando, mas falando sério, é que às vezes você quer um emprego que vai te tirar da casa de Deus. Vai te tirar da presença de Deus, irmão. Não é o que Deus tem para você. Eu não estou falando da mais, eu estou falando da presença de Deus. Não só no tempo, mas também naquilo que você faz. Você sabe que lá você vai ter que fazer coisa errada.
Está pensando que o o mundo da arte, da música, do teatro, que lindo, maravilhoso. Vai lá para você ver o tanto de porcaria que tem lá dentro. Todos os amigos que nós conhecemos bastante amigos. Temos muitos amigos que são cantores famosos, artistas famosos, produtores, músicos. E todos eles... Rapaz, eu não conheço um que é crente até agora. Você lembra de algum que é crente fora? Por quê? Ah, isso não pode? Pode, mas é difícil. Você tem que ver as coisas espiritualmente. Eu lembro que quando a minha banda, eu já era casado na época, mas estávamos no auge na Renascer e tocava em todos os eventos. Eu lembro que nós saímos de um show da Ford. A Ford fez um show lá em São Bernardo, acho que era, né? A fábrica, um desses aí, São Bernardo e tal. E nós fomos tocar lá. E, irmãos, um mar de gente. Não dava para ver as cabeças. E só nós éramos cristãos. E no show da Globo também, quando nós fomos lá no Festival da Globo. Só nós éramos cristãos. Primeiro da Ford, chegamos lá. Aí era J Quest, era Skank, era um monte de coisa. Só nós e crente. Dentro do camarim, assim. Os caras tudo famosos, eles assim... Oi, senhor, tudo bem com o senhor? Né? E não sabia o que fazer. E quando nós cantamos, era para cantar só 2 músicas. Nos 2 shows. Só 2 músicas para abrir o show. Irmãos, as pessoas começaram a gritar para mais uma. Nós cantamos, foi 8 músicas lá. E sabe o que aconteceu? Quando acabou, eles, o que é isso? Que som louco, eu nunca vi isso. Não é o som, não é voz, não é música. É o Espírito Santo de Deus, é espiritual. Os olhos espirituais mexem com a alma das pessoas. As pessoas são tocadas não é pelo emocional, é aqui dentro. Começa a queimar, começa a tocar, começa a mudar a situação. Elas sentem coisas que nunca sentiram. Se você vê o que nunca viu, você sente o que nunca tinha sentido antes. As emoções são diferentes, né? E o da Globo foi mais engraçado, no Festival da Globo, porque tinha o camarim, e era um camarim conjunto, gigante, para todas as bandas. Tinha famosas e outras que não eram nesse, né? Mas nós também iríamos tocar 2 músicas. Irmãos, do nosso lado tinha aqui os caras, ao invés de comer todas aquelas frutas que tinha, estava cheirando cocaína. Aqui cheirando cocaína, o outro ali aplicando coisa. E a gente aqui assim, misericórdia. Jesus amado, o que é isso? E cantamos, é para cantar 2 músicas, cantamos 8 de novo. Acho que 8 é o nosso número. 7 na perfeição, mais 1 de lambuja. É assim que Deus faz. E foi muito louco, e acabou os caras, mano, que louco e tal. Glória a Deus, eu nunca mais vi aquelas pessoas. Mas o Espírito Santo as vê. E o que você vê? E quando nós voltamos desse show da Ford, nós paramos para comer que demorou bastante para sair de lá, tínhamos comido lá, mas voltamos para comer, eu não lembro se era o Habib's, um desses aí. Tinha um chamado Mr. Shake, né? Acho que era isso aí, Mr. Shake. E tal, eu peço Beirute, que eu gosto de Beirute, aqueles grandão. Quem gosta de Beirute? Quem gosta de Deus? Beirute de Deus. Quem não gosta de Beirute? Gente doente. E aí, paramos lá. Qual não foi minha surpresa que eu vou ao banheiro? Quando eu volto, os caras da minha banda mexendo com mulher. Na hora eu falei, vocês estão de brincadeira. Isso aqui é para Deus ou isso aqui é para vocês? E ali começou a guerra que eu saí daquela banda que eu fazia parte. Porque eles não eram cristãos coisa nenhuma. Eles queriam a fama. Eles queriam os aplausos. Eles queriam desfrutar. Você entendeu? Se você tem a intenção de ser famoso, conhecido, próspero numa coisa para desfrutar, e não pensa em glorificar o nome do Senhor, Deus não vai te pôr lá. Você entendeu? Abra seus olhos espirituais primeiro. Uma pessoa preparada espiritual, da forma espiritual, ela se dá muito bem em qualquer coisa natural, porque o espiritual sempre sobrepuja, sempre ultrapassa o natural. Eu quero que você entenda isso no seu espírito. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. As escamas precisam cair para vermos que precisamos de mais comprometimento com as coisas de Deus. Paulo acabou de se converter como Saulo e tinha escamas, ele ficou cego. O que é escama? Coisas que foram colocadas. A mídia hoje, as redes sociais estão colocando coisas nos olhos dos jovens e dos adultos também. Estão tapando. Agora nossa, nunca foi tão atual a música do Lulu Santos, bispo, toda forma de amor. Bom, que eu saiba, isso aqui não é nem passado e nem moderno. Isso aqui é eterno. Aqui está escrito, Deus fez, homem e mulher. Está escrito aqui. Deus fez. Não é preconceito, é a verdade. É a verdade. Agora é bi, agora é LGBTQI+, daqui a pouco não tem mais frase. Por quê? Porque as pessoas querem justificar. As pessoas querem justificar. Isso está errado.
Tem pastor passando pano. Tem pastor colocando pessoas gays para pregar na sua igreja. Pior é crente saindo de outra para ir ver, né? Mas tudo bem. Tem pastor colocando levita gay para tocar e cantar. Tem um monte de coral aí, ó, cantando nos lugares, tudo gay cantando. Ai, glória a Deus. Assim, tinha um rapaz que cantava numa igreja, era um dos vocalistas principais, eu falava para a bispa, esse rapaz é homossexual, ele tem que ser tratado para ser colocado no altar. Não, ele não é, pronto, agora é. Já era, né? Agora confessou. Irmãos, isso é uma coisa que é abominação a Deus. A palavra do Senhor diz que é abominação quando um homem se deita com outro homem como se fosse mulher. É abominação quando uma mulher se deita com outra mulher como se fosse homem. É pecado, é errado. Bispo, o senhor vai acusar? Não, eu vou denunciar o pecado, mas eu vou amar a pessoa. E se ela precisar de mim, eu sempre vou estar lá. Que uma coisa tem que ser dita. Eu não sei que criação que essas pessoas têm, mas geralmente o pessoal dessa comunidade é muito mais educado do que uma pessoa, né, que é educada às vezes dentro da igreja. Não sabe falar com as pessoas, não sabe conversar nos ambientes que entram. Porque o diabo sabe como jogar. Ah, pode beber uma cervejinha. Irmão, bispo, é pecado beber cerveja? Se eu falar que é pecado, eu estou mentindo. Mas se embebedar é. E ninguém bebe um copo, né? É? Você bebia um copo, Narciso, quando você bebia? Narciso e Kelly, uma hora dessa aqui, estava só lá, Fabiana também, lá no carnaval, lá, preparando as fantasias, tudo lá. Me chama que eu vou, me chama que eu vou. Irmão do céu! Gente, já teve gente nessa igreja que se desviava sempre perto do carnaval e voltava depois. Quem lembra dessas pessoas, irmão? Você acha que Deus é burro, velho? Sabe o que é isso, irmãos? Agora a sua carne está gritando porque você queria estar lá. Mas o que vence? A carne ou o espírito sempre. As escamas têm que cair. Ver claramente é enxergar o mundo físico e também o espiritual. Rafael aqui em cima. O que Deus quer que nós vejamos hoje? Que existem outras árvores que podemos tocar. Não precisa ser naquela que ele falou que não pode. Existem outras. Às vezes você quer uma coisa e Deus tem outras coisas para você e você não está desfrutando que você quer aquilo que o outro tem. Você quer a mulher do outro, você quer o emprego do outro, você quer o ministério do outro. Gênesis 3, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, porque senão do contrário vocês vão morrer. E o diabo vai continuar tentando, falando para você que não tem problema, que você pode tocar, que você pode mentir, que você pode enganar, que você pode fazer. Solteiros, eu estou muito feliz pelo crescimento do refúgio. Acho que estão finalmente pegando a unção que eu e a bispa tivemos durante anos de ter tantos jovens sobre a nossa liderança. Finalmente estou entendendo. Só que tem uma coisa. Ir para a cama antes do casamento é pecado. Então os pais, ó. Entendeu, né, Marcotia? Aqui, ó. Filho, não, é verdade. Não é brincadeira, não. Você vai namorar com a minha filha, não vai? Então vai namorar com a minha filha, vai cuidar da minha filha com amor, sem pôr a mão. Tocou no fruto proibido. Primeiro Deus te pega. Segundo eu, Rafa, pegamos você também. E terceiro, os pastores também. Certo, irmãos? Então, irmão, acabou a graça. O diabo vai continuar te tentando. O diabo vai continuar te tentando. Ele vai continuar falando para você que não tem problema, mas tem. Porque você se torna uma só carne antes do tempo. E acha que é dono. Por isso que acontece isso hoje aí. Se torna uma carne antes do tempo. A carne é no casamento. Irmãos, depois que você casa na lua de mel. Jovens, guarde essa imagem na sua cabeça. Depois da lua de mel, não é pecado. Você entendeu isso ou não? Casou, vai para a lua. Por quando acaba o casamento, o cara quer vazar. O cara quer vazar, irmão. O cara quer viajar logo. Porque é bênção. Depois de casado. Deu para entender? 2, Deus quer que você veja o reflexo dele no espelho. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o espelho. Você domina? Sobre um monte de coisa aqui, ó. Vamos para outro versículo. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Quando você olhar no espelho, Deus quer que você enxergue não você, mas a face dele. É ser como ele. As pessoas veem em nós Cristo. Mas antes de você se mostrar para as pessoas, você tem que enxergar Deus em você, o agir dele. Primeiro, você tem que se amar como você é. Nossa, se eu fizer uma incisão aqui, ó. Outra aqui. Botox. Irmão, essa cara que Deus te criou. Michael Jackson era um neguinho lindo. Lindo, cara. O neguinho bonito era o Michael Jackson. Você viu o que aconteceu?
Porque as pessoas não se aceitam mais hoje. Sou muito magro, sou muito magra, sou muito gordo, sou muito gorda. Sou baixo, sou alto, sou feio. Todo mundo fala assim, eu quero ter a sua altura. Não, mas eu acho que eu sou a mais alta da escola, todo mundo me olha diferente. Nossa, eu queria ser baixinho, que eu falei assim, nossa, é horrível ser baixinho. Todo mundo fala, corre para pegar impulso para subir na calçada. Essas coisas aí. Como eu sou alto, eu nunca... Deus quer ver. Antes de refletir a imagem de Cristo para as pessoas, precisamos tê-las em nós. E terceiro, ver as árvores andando. Voltou a dar a luz. Dessa vez Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas. Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Eu preciso ver o sucesso de Abel, uma árvore andando e dando frutos, e me alegrar com isso. Deus quer que você veja árvores andando, porque você tem que se alegrar com o sucesso do teu irmão, com a vitória do teu irmão. Irmãos, quantas pessoas já subiram aqui e contaram o testemunho de uma casa bonita que Deus deu, e eu fui lá ver, era bonita mesmo. A minha casa não é bonita, e eu não tenho inveja nenhuma de você, viu? Eu fico feliz que você conquistou, porque se eu me alegrar com a sua também, Deus tem uma preparada para mim. Se não, aqui uma mansão no céu. E o barraquinho do Rinha vai ser assim, ó, coladinho com o meu, coladinho com o meu. Amém? Deus tem. E você precisa crer nisso. Eu preciso ver o sucesso, a árvore andando e dando fruto. O seu irmão vai te passar no ministério. E daí? Deixa ele passar e dar fruto e conquistar. Se alegre com isso. O pior cego, meu pai dizia, é aquele que não. Então se o pior cego é o que não quer ver, você quer ver? Então você é hashtag o melhor cego. Você é o melhor cego, que você quer ver. O pior é aquele que não quer ver, você é o melhor. E se você quer ver a outra hashtag, Senhor, pode cuspir, eu quero. Cospe em mim, cospe, faz meleca, passa o que você quiser. Eu quero ver, eu quero enxergar. E último, se você quer ver, para você sair gritando para todo mundo, estou vendo. Eu estou vendo agora. Agora os meus olhos foram abertos.